Seção 4ª. Do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Artigo 128. O Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição. Inciso 1º. O Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 2º. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Parágrafo único. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 129. O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 130. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determine sigilo. Artigo 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar. Inciso 1º. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Militar, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar. Alínea A. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Alínea B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. Alínea C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Militar. Alínea D. Os critérios para a distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Militar. Alínea I. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. Alínea F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Inciso 2º. Indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Inciso 3º. Propor exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 4º. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Militar e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Inciso 5º. Elaborar a lista tríplice, destinada à promoção por merecimento. Inciso 6º. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Militar. Inciso 7º. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público Militar e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 8º. Indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2º, alínea D, da Constituição Federal. Inciso 9º. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar para: alínea A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. Alínea B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. Inciso 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Militar. Inciso 11. Autorizar a designação, em caráter excepcional,
de membro do Ministério Público Militar, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Inciso 12. Determinar a realização de correções e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Inciso 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Inciso 14. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, de membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e seu retorno. Inciso 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar. Inciso 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Inciso 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Militar, por motivo de interesse público. Inciso 18. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Inciso 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. Inciso 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Inciso 22. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e os demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos inciso 1º, alíneas A e I, inciso 11, inciso 13, inciso 14, 15 e 17, somente poderão ser tomadas como voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior.